Olá, exploradores dos ocultos da Bíblia. Eu sou o Edu, e no episódio de hoje vamos mergulhar em um texto fascinante, muitas vezes chamado de Pequena Gênese, o livro dos Jubileus. Se você achou o livro de Enoque intrigante, prepare-se para uma releitura do Gênesis e do Êxodo, que vai desafiar sua compreensão da história bíblica. Episódio 2. O livro dos Jubileus, a Gênese recodificada e o calendário de Deus antes. De começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Você já parou para pensar que a história que conhecemos na Bíblia pode ter versões alternativas, com detalhes que nunca foram revelados? Comente aqui embaixo o que você acha. Agora respire fundo e vem comigo desvendar os segredos do livro dos Jubileus. Contexto histórico e estrutura. Uma releitura da história sagrada. Livro dos Jubileus, também conhecido como Apocalipse de Moisés, ou Pequena Gênese, foi escrito provavelmente entre 160 e 150 a.C., no período do Segundo Templo, em um contexto de intensas mudanças religiosas e políticas na Judéia. A autoria é atribuída a Moisés, mas é claro que se trata de uma obra pseudepigráfica, ou seja, escrita por outra pessoa, mas atribuída a uma figura de autoridade para dar-lhe credibilidade. Seu nome Jubileus vem da sua peculiar forma de organizar a história. Ele divide todo o tempo desde a criação até a entrada na Terra Prometida em períodos de jubileus, ciclos de 49 anos, 7 semanas de anos, o que lhe confere uma estrutura cronológica única. O propósito principal do livro é recontar a história bíblica contida em Gênesis e parte de Êxodo, mas com acréscimos e detalhes que não encontramos na Bíblia canônica. Ele se apresenta como uma revelação divina a Moisés no Monte Sinai, ditada por um anjo. O livro busca legitimar um calendário solar específico, que era diferente do calendário lunar usado pela maioria dos judeus na época, e reforçar a observância de certas leis e rituais, talvez em resposta a tendências de helenização ou a outras vertentes do judaísmo. É como se fosse uma versão expandida da história mais conhecida, com novas perspectivas e ênfases. Assim como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus foi encontrado em múltiplos fragmentos entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, o que confirma sua antiguidade e a importância para a comunidade que vivia ali, provavelmente os essênios. Essa comunidade tinha um grande apreço por textos apócrifos e pelo calendário solar que o livro promove. Embora tenha sido muito influente em algumas comunidades judaicas e cristãs primitivas, ele foi gradualmente excluído do cânon judaico e da maioria dos cânones cristãos, sendo mantido apenas na Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, assim como Enoque. Essa exclusão se deu, em parte, por suas diferenças cronológicas e pela rigidez de suas leis em comparação com a tradição rabínica emergente. Criação e o calendário perfeito. Uma cronologia divina, uma das características mais marcantes do livro dos Jubileus é sua obsessão pela cronologia. Ele narra a criação e toda a história primitiva em um sistema meticuloso de semanas, anos e, principalmente, jubileus. Para o autor, o tempo é uma medida sagrada e predeterminada por Deus. Essa precisão cronológica serve a um propósito maior: validar o calendário solar de 364 dias. Ao contrário do calendário lunar de 354 dias, que precisava de ajustes periódicos, o calendário solar dos Jubileus é descrito como perfeito, imutável e divinamente ordenado. A aderência a esse calendário era vista como um sinal de obediência e fidelidade à vontade de Deus. Para o autor, seguir o calendário lunar era uma transgressão que levava à confusão e ao pecado. Ele detalha a criação do Sol, da Lua e das estrelas, com uma precisão que beira a matemática, enfatizando que suas funções e órbitas são fixas e eternas, ditadas pela sabedoria divina. Essa visão rigorosa do tempo e da ordem cósmica reflete uma preocupação com a pureza e a perfeição ritual. É como se o destino da humanidade estivesse intrinsecamente ligado à sua capacidade de seguir o calendário correto. Além disso, o livro insere marcos cronológicos para cada evento importante,
desde o nascimento de Adão até o dilúvio, o pacto com Noé, a vida dos patriarcas e a saída do Egito. Essa reordenação da história não é apenas um exercício acadêmico, ela tem implicações teológicas profundas. Ao apresentar uma cronologia correta, o livro dos Jubileus sugere que o resto do mundo, com seus calendários imperfeitos, está em erro e afastado da verdadeira vontade divina. Pense nisso. Será que a maneira como medimos o tempo hoje, com nossos calendários e relógios, nos afasta de uma compreensão mais profunda dos ciclos divinos? Existe um tempo sagrado que deveríamos observar? Deixe sua reflexão nos comentários. Expansões narrativas e novos detalhes. Histórias que a Bíblia não conta. O livro dos Jubileus não é apenas uma repetição do Gênesis e Êxodo. Ele é uma expansão rica em detalhes e novas narrativas. Ele preenche lacunas e adiciona elementos que dão uma nova profundidade aos personagens e eventos que já conhecemos. Por exemplo, ele detalha o casamento de Caim e a vida de seus descendentes, aprofunda a história de Enoque e sua ascensão, e oferece mais informações sobre a vida dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, incluindo suas esposas e filhos, que muitas vezes são apenas mencionados brevemente na Bíblia canônica. Um dos acréscimos mais notáveis é a introdução de anjos que registram tudo. No livro dos Jubileus, a história é contada a Moisés por um anjo que lê de tábuas celestiais, ou registros celestiais. Essas tábuas contêm não apenas a história da humanidade, mas também os decretos divinos, as leis e o destino de cada indivíduo. É uma visão do universo, onde tudo está predeterminado e registrado nos céus, mostrando um Deus que não apenas cria, mas que organiza e registra meticulosamente cada evento. Essa ideia reforça a onisciência divina e a certeza do cumprimento de suas promessas. O livro também oferece explicações para a origem de certos mandamentos e rituais, como a observância do sábado, a circuncisão e as festas, afirmando que essas leis já eram conhecidas e praticadas pelos patriarcas, muito antes de serem formalmente dadas a Moisés no Sinai. Isso eleva a antiguidade e a universalidade dessas leis, tornando-as parte de um plano divino desde o princípio da criação. A narrativa também apresenta mais detalhes sobre a criação do mundo, as categorias de anjos e até mesmo a origem de doenças e pragas como resultado da desobediência. Essas expansões não são meros adornos, elas servem para sublinhar a santidade do povo de Israel e a importância de suas leis e costumes. Ao apresentar a história dessa forma, o livro dos Jubileus busca consolidar a identidade judaica e a pureza de suas práticas em um período de crise. Será que esses detalhes adicionais podem nos dar uma compreensão mais rica e completa da história bíblica? Ou eles são simplesmente invenções posteriores que desviam da verdade? Qual é o valor de uma releitura da história sagrada? Compartilhe suas ideias nos comentários. A luta contra a corrupção e a demonologia judaica. Livro dos Jubileus, assim como o livro de Enoque, tem uma forte preocupação com a origem do mal e a luta contra a corrupção. Ele expande a narrativa dos anjos caídos, os vigilantes, mas com uma ênfase ligeiramente diferente. Aqui, a influência do mal é vista como uma ameaça constante à pureza e à obediência aos mandamentos de Deus. O livro descreve como os espíritos malignos, nascidos da união entre os vigilantes e as mulheres humanas, os nefilins, foram aprisionados após o dilúvio, mas uma 10ª parte deles foi permitida a permanecer na terra para testar a humanidade. Essa permissão divina, para que esses espíritos malignos persistam, revela uma teodiceia, justificação de Deus diante do mal complexa. Eles são agentes de tentação e provação, mas sempre sob o controle divino, servindo a um propósito maior de purificação e disciplina. É aqui que entra a figura de Mastema, um príncipe dos demônios que é o adversário de Israel. Mastema não é um ser independente, mas um anjo caído que atua com a permissão de Deus para enganar e testar a humanidade. Ele é o responsável por endurecer o coração do faraó, por instigar as pragas do Egito e até mesmo
por tentar a Abraão no sacrifício de Isaque. Essa visão de Mastema, como um demônio que age sob o controle divino, é um desenvolvimento significativo na demonologia judaica e é vista como uma precursora do conceito de Satanás como o acusador ou adversário que vemos em outros textos bíblicos. O livro dos Jubileus enfatiza a importância da observância da lei e da prática, dos rituais como a principal defesa contra a influência desses espíritos malignos. A pureza ritual, a celebração das festas corretas no calendário correto e a rejeição de práticas pagãs são apresentadas como essenciais para resistir ao mal e permanecer na aliança com Deus. Essa perspectiva nos leva a refletir sobre a natureza do mal. Ele é uma força externa que nos tenta ou uma inclinação interna que devemos combater? E qual o papel de um adversário permitido por Deus no nosso crescimento espiritual? Deixe seu comentário sobre essa visão do mal, pactos e leis eternas, a santidade de Israel e a aliança renovada. Para o livro dos Jubileus, a história bíblica é uma sucessão de pactos divinos, cada um reforçando e expandindo a aliança entre Deus e a humanidade, e, em particular, com Israel. O livro enfatiza a eternidade e a imutabilidade dessas leis e pactos. O sábado, por exemplo, é apresentado não apenas como um mandamento dado no Sinai, mas como uma lei celestial, observada pelos próprios anjos e estabelecida desde a criação. Isso eleva o sábado a um nível de santidade universal, não apenas para Israel. A circuncisão também é apresentada como um sinal de aliança desde os tempos de Abraão, e sua não observância é vista como uma transgressão grave, digna de excomunhão. O livro também detalha leis que são de suma importância para a vida da comunidade, como as leis de pureza, as proibições de certos alimentos, as regras para casamentos e as sanções para o derramamento de sangue. Essas leis não são apenas diretrizes, mas parte de um plano divino eterno para a santidade de Israel. A ênfase na pureza e na separação das nações pagãs é constante, refletindo a preocupação do autor em manter a identidade e a fé judaica em um mundo helenizado. Para o autor dos Jubileus, Israel é o povo escolhido para herdar a terra prometida e para ser um farol de retidão. No entanto, essa escolha implica em uma responsabilidade maior. A narrativa sugere que a desobediência a essas leis e pactos pode levar à punição divina, incluindo o exílio e a destruição. Por outro lado, a fidelidade traz bênçãos e a garantia de um futuro glorioso sob a égide divina. O livro é, em sua essência, um apelo à fidelidade à lei e à pureza ritual, como o caminho para a salvação e a bênção de Deus. Reflita, o que significa para você um pacto eterno com Deus? E como as leis antigas se aplicam ou não em nosso tempo? Sua perspectiva é fundamental para entender a relevância desses textos. O legado e a exclusão do cânon. Por que quase o perdemos? Apesar de sua riqueza narrativa e teológica, o livro dos Jubileus, assim como Enoque, foi gradualmente excluído dos cânones judaico e cristão majoritários. No judaísmo rabínico, a rigidez de seu calendário e suas interpretações da lei, que divergiam das tradições farisaicas que se tornariam dominantes, levaram à sua marginalização. No cristianismo, embora fosse conhecido e apreciado por alguns pais da igreja, como Tertuliano e Epifânio, ele não foi incluído nos cânones ocidentais, possivelmente devido à sua forte ênfase em leis judaicas e à sua origem apocalíptica, que muitas vezes era vista com desconfiança. No entanto, o livro dos Jubileus teve uma influência significativa em certas correntes do judaísmo e do cristianismo primitivo. Sua concepção do calendário solar foi adotada por comunidades como a de Qumran, os essênios. Suas narrativas expandidas sobre a história bíblica e suas ideias sobre a demonologia e a angelologia foram debatidas e incorporadas de diferentes formas no pensamento religioso posterior. O livro é uma janela valiosa para entender a diversidade do judaísmo do Segundo Templo e as discussões teológicas que moldaram tanto o judaísmo rabínico quanto o cristianismo primitivo. Hoje, o livro dos Jubileus
é estudado por pesquisadores que buscam entender a formação da Bíblia, a história da religião e as crenças antigas. Ele nos lembra que a Bíblia que conhecemos é o resultado de um processo de seleção e que muitos outros textos, ricos em significado, foram deixados de fora. O que você achou do livro dos Jubileus? Você acredita que ele deveria ser parte da Bíblia hoje? Ou sua exclusão foi justificada? No próximo episódio, vamos mergulhar no Testamento dos 12 Patriarcas, um conjunto de discursos de despedida dos filhos de Jacó que revelam ensinamentos éticos e proféticos surpreendentes. Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos debater sobre isso. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série sobre apócrifos, os ocultos da Bíblia.